Pessoal, vou falar aqui agora sobre spoofing, né? O que que é um spoofing, para que que ele serve, o que que ele nos dá de informação para o mercado. Isso aqui, gente, é muito importante para os dias de hoje, porque grande parte da nossa demanda, da oferta que a gente tem sendo vista no mercado, são ofertas e demandas falsas. E isso, gente, tem que ser bem avaliado, porque a gente vai ter ordem de fato que são para consumir, ordens que vão somente fazer o preço subir por uma impulsão para que ele consiga vender mais caro lá em cima ou comprar mais barato cada vez mais abaixo. A gente vai ter diversas situações onde ordens passivas vão influenciar o preço. Então, essa influência a gente tem que saber determinar elas, ainda mais hoje que o mercado ele trabalha em um ciclo de acumulação, distribuição, tendência de alta, tendência de baixa, né? Que é o famoso, o mercado ele entra em equilíbrio, né? E a partir desse equilíbrio a gente tem um grande desequilíbrio. Novamente, ele vai chegar num platô aqui que ele vai equilibrar novamente e o mercado possivelmente vai se desequilibrar de novo. Então a gente tem esses platôs de desequilíbrios do mercado. E isso aqui é importante para a gente entender como que é o contexto geral dele, né? A famosa teoria dos leilões, ela fala muito sobre isso, né? Que é o mercado se equilibrar e desequilibrar. Uma hora eu vou fazer um vídeo mais específico sobre teoria dos leilões, mas a gente vai entender aqui agora sobre spoofing, Larry, e vou mostrar para vocês aqui alguns prints para que isso aqui fique um pouco mais natural para vocês. Gente, olha, quando a gente tem um mercado, vou pegar isso aqui, vou colocar dentro da condição preta. Quando a gente está aqui em um mercado onde ele está equilibrando, já, Elcio, o que está acontecendo aqui dentro? Você consegue me dar uma descrição? Por que que o mercado está Compradores e vendedores aí estão defendendo, né? ótimo, mas esse defender é defender de fato? Seria essa a melhor situação que a gente poderia colocar? Defender? Não, Hum, seria comprando e vendendo. comprando e Seria. vendendo, né? Comprando e vendendo. Então, se a É, gente, a gente está vindo de uma tendência de baixa, correto? Na hora que a gente está vindo dessa tendência de baixa, você concorda comigo que grandes vendedores estão colocando ordens passivas aqui nessas regiões? positivo. Então, quando chega nesse platôzinho aqui, ó, nesse PS que a gente gosta bastante, a gente também tem uma grande ordem limite passiva nessa zona, correto? Sim. Só que o mercado, ele fez o quê? Ele fez uma inversão nessa região. Essa inversão nessa região mostrou duas situações, né? Que um vendedor ele já se exauriu, não tem mais vendedores tão forte agredindo mais o book, e temos um participante comprador comprando passivamente essa região. E temos agora, então, uma região onde um vendedor está e um comprador também onde ele está. Seria essa informação que a gente tem? Uma informação de um vendedor, limite passivo, e uma informação de um comprador, limite passivo também. Sim, é essa informação que a gente acaba adquirindo aqui. Quando o mercado chega nessa primeira volta, nessa primeira região, em muitos casos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma absorção por parte desse meu vendedor em cima desse meu comprador. Meu vendedor vai absorver o meu comprador nessa região e a gente vai ter, em muitos casos, a exaustão desse comprador nesse nível. Logo, esse mercado, o comprador para de comprar ou exaure, ou ele se não quer comprar mais, o mercado ele volta para regiões inferiores, né? Então, quando a gente faz esse movimento aqui, a gente sempre vai esperar uma exaustão ocorrer aqui dentro. Quando essa exaustão de um desses participantes vir, a gente vai fazer o quê? A gente vai ir com eles, né? Por exemplo, se o meu vendedor ele se exaure ali em cima, no caso aqui embaixo, não consegue vender cada vez mais abaixo e não consegue procurar fundos mais abaixo, a gente vê que esse participante ele não tem mais força para continuar agredindo, porque possivelmente posso ter um comprador comprando mais do que ele, ou ele de fato não tem mais lotes para vender cada vez mais abaixo. E o comprador ele começa a empurrar cada vez mais acima esses meus vendedores, né? Meus vendedores cada vez eles estão vendendo cada vez mais acima. Isso aqui é interessante? Não. Para um comprador que ele quer comprar, ele comprar cada vez mais barato é melhor para ele. E se esse vendedor ele não está conseguindo agredir cada vez mais abaixo, o comprador que tem que ir atrás dessa região. Então, quando a gente tem essa informação, a gente começa a ver spoofings na tela, né? Olha, a gente tem uma exaustão por parte desses meus vendedores aqui que não conseguem mais agredir, e agora a gente tem o mercado revertendo. Essa reversão, muitas vezes, mostra que essa zona, ela tá o quê? Ela tá desequilibrada. A exaustão é um motivo de um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio onde eu já não tenho mais ordens suficientemente grandes para absorver aquele. Não, é para o meu comprador comprar naquela região para terminar de montar aquela posição. Ou às vezes. Ele tem que se desequilibrar para montar cada vez mais acima. Então, essa informação ela é importante. Mas como que a gente começa a perceber se o mercado ele, de fato se exauriu, se tem um comprador, se tem um vendedor, quem está ganhando essa briga, se aquela ordem que está ali naquela região de fato é para ser consumida ou não, né? A gente vai utilizar o Bookmap. A gente vai utilizar de três informações. Essa aqui é uma delas. Repare que o mercado, nessa situaçãozinha aqui, ó, ele
Rian, isso aqui é para você, tá? Repare que o mercado, ele tinha um monte de ordem limite nessa região. Olha o tanto de ordem limite nessa região. Olha o tanto de ordem limite nessa região. Eu tenho alguma coisa aqui abaixo? Não. Esse meu vendedor, ele conseguiu continuar agredindo aqui abaixo e conseguiu vir consumir essas ordens limites lá embaixo? Não. Então a gente começa a ter agora o conceito de que nem toda ordem limite é de fato para ser o quê? Consumida. Se a gente está falando que nem toda ordem que está dentro do book ela é para ser consumida, a gente começa a falar sobre duas situações. Exaustão. Eu não tenho participante querendo vender cada vez mais abaixo, porque ele já não tem mais estoque dentro da condição de mercado dele, e o mercado já está absorvendo ele suficientemente para que ele consiga voltar lá para cima. O mercado voltou aqui para cima, o que que aconteceu? Esta regiãozinha aqui, ó, lá no passado, era uma região que eles compravam bastante, ó, era uma região que eles compravam bastante. Eles fizeram o quê? O mercado fez esse rompimento aqui, fez a captura de liquidez das ordens limit stop também nessa região, e o mercado voltou muito forte lá para esta região. Olha o que que meu comprador deixa aqui, ó. Ele deixa essa ordem. Essa ordem aqui, ó, em cima de uma região de topo, isso aqui é um famoso spoofing. O spoofing, ele vai fazer o seguinte, né? Ele é uma condição de mercado que ele, se ele coloca uma ordenzinha aqui embaixo e o preço está aqui em cima, esse preço, ele não é para vir consumir essa ordem. Esse preço é para ele conseguir vender melhor acima. Então a gente tem aqui agora uma região onde a gente tem um comprador querendo comprar, colocando ordens de compra abaixo, né? Ele está querendo comprar? Provavelmente não. Ele quer elevar o preço lá em cima para conseguir vender melhor. Provavelmente ele já pode estar comprado aqui numa posição. Então o mercado subiu, ele colocou essa ordenzinha aqui, ó, para fazer o quê? O rompimento dessa região pressionando o book. Porque muita HFT, sabendo dessa ordem, eles começam a antecipar este movimento. E essa antecipação desse movimento faz com que a engrafitesada saia comprando isso aqui, e quando o mercado ele começa a deslocar rápido, outras entidades, outros participantes, eles começam a comprar também, elevando esse preço cada vez mais para cima, e você começa a ver uma pressão muito significativa no book. E muitas vezes, com essa pressão sendo exercida, acaba rolando o quê? Acaba que muitos outros participantes eles começam a preencher ou fazer cobertura de posição, que é os famosos stops. Então a gente tem uma sequência de um trade generalizado, né, a partir desse spoof, onde esse cara gostaria de vender mais acima, né? Mas muitas vezes é somente para vender mais acima. Não, hoje a gente tem realmente estratégia que é somente para empurrar a mercado lá para cima mesmo. Então essa ordem aqui, ó, ela vai servir como isso aqui, ó. Então se o mercado volta para cima dela, pode ser que ele cancele ou realmente ele mantenha ela. Só vamos saber se o mercado for para cima dela. Mas no início, no geral, essa ordem aqui, ela é para ser o quê? Ela é para ser pressionada, para pressionar o preço para fazer o rompimento. Onde está a maior quantidade de ordens limite? Está lá para cima. Repara que olha isso aqui, ó. Eu tinha duas grandes ordens nessa região. Provavelmente isso aqui seria uma grande ordem de 500 contratos, provavelmente. Só que eles, quando o mercado vem fazer esse movimento, o que que eles fazem? Eles cancelam, abrindo espaço para o mercado vir. Então eles vêm e consomem essa região. Quando eles consumiram essa região, agora a gente vai ter outra informação, Ian. Essa ordem aqui ó, foi para fazer este movimento lá para cima, para consumir o que estava lá em cima, correto? E acabou rolando um stop. Esse grande participante nessa região acabou tirando, porque eles não quiseram executar essas ordens nessa região. O que que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que esses participantes, nessa volta em V, eles renovaram isso aqui, ó. Essa renovação passiva aqui, ó, agora é o meu limite de mercado. Essa ordem pequena, que é quase craquelada, essas ordens craqueladas é pontos para o mercado segurar. E essa é a diferença. Quando a gente vê esse rompimento aqui, a partir vindo de um spoof, e esse rompimento vem com uma grande demanda forte, agressiva lá para cima com barras de stop, o stop geralmente ele faz o quê? Geralmente um stop ele volta para a base. Então muitas vezes você compra esse movimento aqui achando que ele consome todos os lotes disponíveis lá em cima, aí você fala, não, agora ele vai continuar até lá o 19. Não, não é bem assim. Esse movimento geralmente ele tem de voltar para a base, porque ele entrou num pico de exaustão, um pico de exaustão onde já não tem mais compradores de fato nessa região. Por quê? Esse pico de exaustão foi o quê? Muitas vezes foram vendedores se estopando. E essa venda desses vendedores, essa compra desses que os vendedores estavam passivos, ou que estavam ali no posicionado no book, eles estopam muito forte lá para cima e o mercado retorna lá para baixo. E o que que acontece? Onde que os compradores estavam? Os compradores estavam nessa zona. Olha isso aqui, ó. Os compradores queriam permanecer nessa zona. Olha a parada primeiro no preço. Olha a renovação dessa ordem. Então, até onde seria um limite? Até onde seria um limite para a proteção desse mercado? Eu tenho essa informaçãozinha aqui, ó. Isso aqui, então, agora não é para consumo. Isso aqui é para proteção, principalmente quando a gente vê o mercado ele fazendo toda essa estrutura de PS,
Clímax, AR, ST, fase A de mercado, ES da fase B, UA e Spring, né? Olha, ele não consumiu isso aqui, ó. Agora, isso aqui você vai ver que eu não tenho muitas ordens limit aqui embaixo, correto? Então, esse não ter essas quantidades de ordens limit aqui embaixo mostra que eu tenho o quê? Eu tenho um mercado fraco, um mercado que já está desequilibrado ou pendendo para um lado mais comprador. Então, aqui começa a ter um caminho da menor resistência? Não, aqui a gente tem uma maior resistência. Só que é o seguinte, a gente tem uma orientação mais compradora nessa situação. Então, essas ordens que estão aqui acima disso, depois de ter vindo essa grande agressão, a partir de uma proteção como essa, vindo de um spoof que empurrou o mercado lá para cima, isso aqui se torna um grande consumo de mercado. Então, se a gente tem agora uma região onde o mercado é para ser protegido aqui, ó, a gente tem essa ordem sendo reativada aqui, ela, ó, bem fraquinha, bem fraquinha. E você vai ver que nesta região, olha outra informação, esses participantes tiveram uma grande absorção. E essa absorção foi o quê? Foi um participante comprando via iceberg, 245 contratos. Logo, quando o mercado voltou para esse mesmo ponto, ele comprou mais 125. Quando ele volta para esse ponto, a gente tem um stop 69. Então, isso aqui foi um stop. O stop, ele não teve continuação. Vocês lembram? Vocês lembram que eu falei para vocês que o stop, geralmente, ele tende a voltar para a base? Então, olha, ele voltou para a base. Mas você vai ver que, olha, eu tenho uma baita agressão aqui, ó, uma baita agressão. Quando o mercado voltou para esse mesmo ponto, cadê aquela agressão? Ela sumiu. Cadê aquela agressão? Ela sumiu. Então, eu já não tenho mais vendedores agressivos nessa região, mostrando que eles se exauriram. O mercado, quando voltou aqui para cima, o que que eles fazem? Eles colocam novamente um spoofzinho bem aqui, ó. Você tá vendo uma ordenzinha bem craquelada aqui? Isso aqui é para fazer pressão para o book também, para consumir quem? Quem está lá em cima. Então, a gente já tem aqui um duplo movimento de eu ter um PS, uma parada desse preço, uma região onde a Aquarius não pode ultrapassar, um participante comprando muito escondido e o mercado fazendo o spring e voltando para dentro de onde eles eram o quê? Compradores, mostrando que qual é a intenção dessa ordem? Comprar mais acima. Então, quando a gente tem essas informações interligadas, a gente consegue fazer o quê? Movimentos. E isso acontece toda hora? Sim, acontece todo o tempo dentro do mercado, né? Olha, isso aqui é uma condição também, ó. Olha essa grande ordem aqui de 739 contratos no mercado. Essa grande ordem aqui, ela muitas vezes não é para vir para ser consumida. Quando a gente vê alguma coisa como essa, a gente tem uma condição de que o mercado ele pressiona para cima para a gente conseguir vender melhor em regiões mais acima. Então, quando você às vezes vê, tem uma grande ordem, isso aqui não é para ser consumido. A gente tem situações que o mercado ele vai mostrar para ser uma questão de consumo. Novamente, aquela mesma informação a gente acabou de ter aqui, ó. A gente tem um participante, olha. Isso aqui é para ser consumido. O mercado consumiu, pegou essa grande liquidez, pegou de novo essa grande liquidez, eles não conseguiram vir para baixo. Quando ele volta para cima disso aqui, ó, o que que eles fazem? Eles renovam essa mesma região. Onde que estava aqui essa zona? Olha, você está vendo que o mercado ele fez uma trava aqui nessa zona? Ó, o mercado ele veio para cá, consumiu essa zona que estava aqui, ele renovou esse participante, o mercado voltou lá para cima e o que que eles fazem aqui agora? Ó, onde o mercado trava? O mercado trava em cima disso aqui. Essa ordem aqui é um grande spoof e uma grande proteção de mercado. Onde está o limite para o mercado agora? O limite para o mercado está aqui, porque já fez uma grande volta em V, fez a posição dele, conseguiu montar uma posiçãozinha interessante, compraram escondido nessa queda todinha. E a gente já fez uma volta em V e agora olha a proteção deles onde que está. Então a gente já tem um participante querendo proteger essa região. Então isso aqui agora lá para cima para ser consumido, a gente já tem uma região para consumo e uma região que eu já não tenho quase nada de ordens limpas. A gente tem um book desbalanceado lá para cima. Você vai ver que tem muito mais ordens limpas lá em cima do que aqui embaixo. Então a galera vai buscar essa liquidez. Mais ou menos. A gente vai ter que ver agora um processo de uma região onde a qual a gente precisa de ter uma exaustão desses vendedores, né? Para conseguir vir buscar lá para cima. Então a gente tem várias condições de mercado que vai nos informar isso. Deixa eu ver uma outra região que vai ficar um pouco mais interessante para a gente ver. Olha isso aqui, ó. Isso aqui já é um layering, né? O que que seria um layering? É uma situação de mercado onde, olha, eu não tinha nada de liquidez. Olha o que que eles fazem? Eles cancela aqui e coloca bem nesta região essas grandes ordens. Isso aqui, ó, quando o mercado ele não tem nada no book, Ian, nada no book, nada no book. E eles do nada colocam essa quantidade de liquidez aqui em cima. Isso aqui não é para consumo, isso aqui é para pressão. Isso aqui, diferente do spoofing, isso aqui é um layering. Isso aqui já é uma camada de ordens similares ou iguais para pressionar o preço para a gente conseguir continuar lá para baixo. Você repare que aqui ó, o mercado ele estava lateralzinho. E olha o tanto que eles venderam escondido aqui nessa região. Olha o tanto que eles venderam. E você vai ver aqui no cumulativo volume delta, olha o quanto que eles compram, cara. Na hora que eles compram essa situação, essa região, os caras já vendem tudo escondido na cara deles e colocam essa quantidade de ordens nítidas aqui, cara, vai voltar para baixo. Não adianta você comprar isso aqui. Você só vai comprar isso aqui quando a gente tiver uma condição de uma estrutura sendo formada, eles protegendo aquela região para a gente ir para cima desses caras. E provavelmente quando esse cara tiver
indo para cima dele, eles vão cancelar essas ordens. Então, por isso que eu falo, o Bookmap, ele não é uma ferramenta que vai te dar uma informação boa se você não conseguir tratar ela. Então, olha assim, novamente, esse cara aqui era para consumir, foi consumido. A gente teve o consumo dessa ordem limite. Agora, olha o que eles estão fazendo. Eu tenho muita coisa no book aqui. Não, isso aqui é para ser consumido? Provavelmente. Provavelmente, mas a gente já tem uma estrutura sendo formada. A gente já tem um mercado, eles saindo de uma base. Olha, eles reacumularam aqui, compraram mais de 385 contratos nessa região. E o que que eles colocam aqui, ó? Eles já colocam essa ordem nessa região quando o mercado está aqui, ó. Tá nessa região e já colocaram isso aqui, ó, que foi a reversão desse movimento. Provavelmente eles queriam comprar aqui. É uma região de proteção. Chegou nessa região, o mercado eles realmente foi protegido, eles se exauriram e o mercado voltou para onde? Voltou para a região que ele foi comprador, entrando uma forte demanda com eles espufando lá embaixo. Então a gente tem condições para a gente conseguir vir buscar lá mais acima? Tem sim. Então por isso que ter essas informações muitas vezes ela vai mais ajudar vocês do que atrapalhar. Olha isso aqui novamente. Quando você tem uma grande condição como essa aqui, Ria, olha, apareceu do nada aqui 598 contratos. Isso aqui não é para ser consumido. Isso aqui é para a gente vir para baixo porque eu tenho uma condição fraca de loss mais para baixo. Então você vai ver que eles estão fazendo. Agora você tem que contar a história. Qual é a história dessa narrativa aqui? Ó? A história é o seguinte: eu tinha um comprador aqui em cima, né, comprando, só que o vendedor vendeu para ele se exauriu, o vendedor ativou essa ordem novamente e o mercado fez essa volta muito forte lá para baixo. Olha, onde que eu estou? Eu estou aqui numa região de transição. O que que eles fazem? Eles colocam novamente uma grande ordem de praticamente 598 contratos. Você vai ver que é a mesma intensidade aqui, ó. É a mesma formação, é a mesma cor que está aqui, é a mesma cor que está aqui. Então, provavelmente aqui é uma ordem de 500 e poucos contratos. Então, a gente tem um vendedor nessa região. E você vai ver que esse vendedor, ele pega, quando o mercado ele cai lá para baixo, ele só pega essa mesma ordem, onde que ele renova. Isso aqui é mais comprador ou é mais vendedor? Isso aqui é para ser consumido ou é para ser protegido? Isso aqui é para ser consumido ou para ser pressionado? E aí, Ria? Alguém? Vocês vão comprar na cara disso aqui? Protegido. Oi? É. Protegido. Para buscar onde? Olha onde os caras querem vir. Agora é diferente. Agora é diferente. Então, essa informaçãozinha aqui, quando ela aparece, vocês não vai comprar para buscar essa liquidez, não, gente. Vocês compram para buscar essa liquidez, vocês acabam se enrolando muitas vezes. Então, logo, ó, agora sim, o mercado fez esse movimento. Ó, onde que eu estava? Se eu comprar aqui é perigoso? Aqui, ó. Se eu compro aqui, ó, é perigoso nessa região? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Voltar aqui nessa região. Pronto. Se eu compro aqui é perigoso? É muito perigoso. Muito perigoso. Onde que fica tranquilo para me comprar, Jaels? Acima de quem? Acima dessa região. Porque essa região me mostra que eu tenho o quê? Vendedores, cara. Olha, os vendedores, eles estão aqui. Não só por aqui, eles estão aqui. Você vai ver que a partir desse movimento, o mercado fez o quê? Ele foi lá para baixo. Novamente, o que que o vendedor fez? O mercado veio lá para baixo. Veio lá para baixo. Agora, uma outra informação, Jaels. Você lembra da meta de ontem? Quem está tomando vantagem aqui nessa situação? O vendedor está conseguindo trabalhar cada vez mais abaixo? E aí, conseguiu preencher essa região? Não. Não. Tem ordem lá embaixo? Tem. 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 Toda a ordem é para ser consumida? Não. Não, né? E o mercado, se ele conseguir vir para cima disso aqui, cara, eu ainda ficaria ressabiado. Muito, muito. Só compraria se isso aqui rompesse lá para cima, que foi o que eu fiz nessa situação. Nesse trade, eu não lembro se foi o que eu comprei, não lembro. Mas isso aqui já me deixa um pouco mais tranquilo. O que que me deixa tranquilo? Esse cara cancelou grande parte dessa ordem. Houve sim a agressão de 500 contratos aqui, porque eu tenho um grande volume aqui. Mas olha o que que esse cara faz, cara. Ele coloca logo aqui embaixo, isso aqui é para tentar pressionar para a gente consumir, pelo menos para essa região. Mas tá tranquilo essa informação, ô Jaelson? Tá legal essa informação? Eu Não. compraria isso aqui? Não, eu preferia esperar eles romper essa região até lá pra cima, pra ver se de fato esses caras que estão comprando aqui, eles são verdadeiros. Que se eles não for verdadeiros, Jaelson, eu não. Sei lá, cara, o mercado vai continuar esse movimento lá pra baixo. Ele pode travar aqui, você compra esse negócio e o mercado volta na tua cara. Por isso que eu não gosto de comprar aqui. Eu sempre vou comprar nessa região de no máximo um terço da minha estrutura. Mas nessa condição, eu não prefiro comprar isso aqui. Eu prefiro comprar uma estrutura acima desta região. Então, gostaria agora de esperar o quê? Esse mercado. Ah, não. Mas nessa situaçãozinha aqui, já, ele fez o que eu te falei, né? Eu lembro que eu comprei isso aqui. Ele veio para essa região, lateralizou, sei que eu comprei mais acima aqui. Então, essa situaçãozinha aqui era para ser consumida ou para ser pressionada? Cara,
Nessa situação, era para ser pressionado. Ele foi consumido? Foi. Foi. Agora, quando ele foi consumido, provavelmente eu tinha o quê? Um comprador. Provavelmente isso aqui era uma realização. E agora, essa ordem que está aqui abaixo, ela é o quê? Ela é uma ordem para pressionar esse mercado lá para cima, para consumir níveis mais altos. Vou continuar aqui, ó. E isso aqui, Jaelson. Essa aqui, gente, é a situação que mais pega vocês, tá? É a situação que mais estopa a galera do mercado. Tá por aí, Rian? Jaelson, aqui eu vou perguntar para você. Essa ordem é para ser consumida ou ela é para ser protegida? Cara, tem duas, né? É. E aí, Duas Jaelson? regiões. Isso aí eu vou me envolver. Me envolver. Essa é Arrocha pra ser aí, Tiago. protegida, viu? E aí, Tiagão? Essa aí é para ser consumida. Ah, acertou, acertou, acertou. Isso aqui é para ser consumido. Por quê? Saca só, Gelson. O mercado abriu aqui às 10h30. Vamos colocar que abriu aqui às 10h30. E esse cara colocou aqui essa ordem 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. O mercado tá aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não estou falando que o mercado vai voltar lá. Mas se ele vir para cá, isso aqui é para ser consumida. Mas tem um porém. Um porém. Eu não tenho nada de ordens limite aqui em cima. Eu estou abarrotado de ordem bem aqui, Jael, só. Bem aqui, ó. Abarrotado. O que que o mercado faz? O mercado, sabendo dessa informação, ele vem para cima dela, volta lá em cima, aí do nada ele começa a ficar fraco, não conseguindo voltar para essas regiões, e todas essas ordens aqui, eles fazem o quê? O consumo delas. Todo aqui, ó, todo o consumo dessas ordens limite. Por quê? Isso aqui é para ser preenchida uma posição. Não é um participante querendo se estopar. Isso aqui é uma zona para preenchimento de posição. Então, a maioria das vezes, quando você vê esse movimento de eu não tenho força para continuar subindo cada vez mais, e o mercado, eu não tenho praticamente nada de passivo lá para cima, cara, compara isso aqui, ó, Jaelson. 50, 50, 76. 300, 300, 200, 300. Para onde que o mercado tem inclinação? A inclinação do mercado tá para cá. O que que aconteceu no Nas... Para baixo. O que que aconteceu com o Nasdaq hoje, Jaelson? Olha essa informação, Jaelson. A inclinação estava para onde? Fala aqui, me fala, que não é a mesma condição dessa imagem, Jaelson. Isso, amigo. Sim. Infelizmente mesmo, só dou aquele Olha isso aqui, ó. Os caras estão pressionando cada vez mais para baixo. E onde está o preenchimento das posições? Onde está o preenchimento das posições? Onde está o preenchimento das posições? Cadê meu comprador? Tem muitas ordens lá em cima. Olha a inclinação, Jaelson. Nessa situação, vamos pegar aqui, ó. Ó, 15, 11. Vai isso mesmo. 15, 11, 13, 24. Agora, gente, 29, 36, 23, 19. Não está tão distante aqui, mas você vai ver que a gente tem uma inclinação muito maior aqui para baixo no heatmap, né? O heatmap mostra isso. Aí você fala assim, ó, já isso aí, então. aí você compra isso aqui e fala assim, não, o mercado vai lá para cima. Ele volta aqui para baixo, você não percebe que o mercado ele inverteu o fluxo. Eu não tenho nada para cima, tenho um spoof lá para baixo. Cara, isso aqui é para ser consumo. Mas só que o mercado, muitas vezes, Gelson, ele não vai reto. Ele vai fazer aquela vai e volta, vai. Aí que você compra isso aqui agora, mas só que esses caras fazem, agora novamente eles abrem de novo lá para baixo. Você acha isso aqui normal? Não, não é. Então, logo, eles ainda possivelmente têm participantes querendo comprar mais, querendo comprar cada vez mais abaixo. E olha isso aqui, ó. Os caras estão protegendo sua posição. Eles estão espufando lá em cima, eles estão pressionando lá em cima ainda. O mercado tende a ir lá para cima, eles renovam aquela ordem lá em cima. O que que o mercado faz? O mercado vai lá para baixo. Conseguiram consumir. Enquanto isso aqui, Jaels, não é consumido, eu não faço nada. Isso aqui provavelmente vai ser o quê? Consumido. Porque a gente tem um participante a protegendo cada vez mais acima, pressionando esse preço para consumir essas ordens limite mais abaixo. Quando você vê essa condição de que o mercado ele consome um certo nível com muitas ordens, ele volta lá para cima, na hora que volta lá para cima, eles começam a abrir cada vez mais abaixo ou abrem novamente essas ordens. Cara, isso aqui é um chamariz para o preço. O preço vai para cima dessas ordens. Então, logo, isso aqui, ó. Continua. Deixa eu ver. Isso aqui é o mesmo dia, acredito eu, tá? Isso aqui é o. Deixa eu ver. 11h52, 15 horas. Se não for, é a mesma situação. Isso aqui é para ser consumido. Eles abriram para baixo. Isso aqui abriram para baixo. E eles vão continuar fazendo essas posições cada vez mais abaixo. Até a gente ter um
possível ponto de reversão. Abriram lá para baixo? Abriram. Mas onde que eles abriram? Eles abriram antes do preço ou depois do preço cair? Cara, eles abriram junto com essa volta em V lá para cima. Então isso aqui, ó, você vai ver que essa ordem, ele ainda ela tá quebrando para cima. Esse quebrar já é um spoofing para continuar fazendo o mercado indo para cima. Tá vendo que eles abrem essa grande ordem aqui, e eles renovam ela onde? Aqui, ó. Onde o mercado já está trabalhando acima disso aqui, ó. Então essas ordens que estão aqui nessa região, elas tornam agora suportes invisíveis de mercado, porque eles começam agora a segurar isso aqui como spoofing, olha lá, ó. É reversão. Eles já conseguiram fazer o quê, já, Elson? A posição deles aqui. Eles montaram a posição. Quando eles montam a posição, o que que acontece? Volta em V. Ainda mais quando você vai começar a perceber que ele vai começar a pressionar cada vez mais acima. Vocês estão compreendendo, gente? E assim continua a saga. É muita coisinha, mas, gente, quando vocês começam a ter uma perspectiva melhor de fluxo, ó, isso aqui já é sacanagem, tá? Isso aqui é interessante. Olha o tanto de ordem limite que tem lá para baixo. Só que é o seguinte, ó, os caras colocaram essa grande ordem aqui, desceram ela, consumiram ela, mas olha o problemão. Olha o problemão. O que que eles fizeram aqui? Olha o No spoofão. Lelo. Não, isso aqui é um spoofing. Olha o spoofão que eles colocaram aqui, ó. Ah, esse de cima, né? Ah, eu pensei que era esse de Cara, baixo. ó, o mercado caiu, veio para cá, ele colocou essa grande ordem aqui, logo que o mercado subiu, ele colocou ela, cancelou ela aqui embaixo, colocou aqui em cima. Isso aqui é para eles conseguir venderem melhor cada vez mais acima. Deixa eu ver se tem a continuação disso aqui. Olha isso aqui, deixa eu ver. Não, isso aqui é a mesma região? Não, não é o mesmo dia. Não, mas olha isso aqui, ó. Você vai comprar na cara desse cara mesmo, gente, para ir para buscar esse cara? Olha isso aqui, ó. 500, 500, 500. Isso aqui é um spoofing intercalado. Eles não estão juntos em nível de preço. Então eu chamo isso aqui de spoofing intercalado. Mas, cara, você vai comprar para ir para cima desse cara? Aqui nessa regiãozinha aqui, não, cara. Você não compra. Você espera o mercado cair ou derreter para que a gente consiga comprar quando esses caras cancelar. Olha onde o mercado já está. Deixa eu ver outra situação. Aqui, isso aqui é interessante também, ó. O mercado reacumula nessa região, faz um grande spoofzinho, segura o preço, protegendo, e vai para cima deles. Eu gosto muito desse movimento de mercado, gente. Ele te dá uma perspectiva muito boa de informação. Voltou para a região de, olha onde que ele foi comprar novamente. Onde está a proteção de mercado? Proteção de mercado está aqui, ó. Olha o mercado, voltou para essa região. O que que eles já estão fazendo? Aqui, a mesma condição, ó. Isso aqui é interessante. O mercado só reativa essa ordem para cá. Isso aqui, ó, olha ela onde que ela está novamente. O mercado fez essa volta em V, fez a volta em V, colocaram um spoofzinho lá embaixo, em cima, já vindo de uma região onde eles foram comprador no passado. Ah, irmão, isso aqui, ó, eles estão se exaurindo. Agora, provavelmente, eles vão para cima disso aqui, ó. Olha o tanto de pressão no book que entrou aqui, cara. Você vai com eles mesmo, cara. Olha, o volume tanto que aumenta aqui. Isso aqui é participante comprando de fato, cara. Então isso aqui provavelmente deve segurar nessa região se ele recobrar e voltar lá pra cima. Olha isso aqui. Isso aqui é pressão pro book, tá? Não é pra consumo, não. Agora isso aqui é um grande layering, cara. Olha onde que os caras estavam. Não conseguiu nem consumir. O mercado já voltou aqui pra dentro. E isso aqui provavelmente vai voltar lá pra cima. De novo, olha essa condição. O mercado ele faz a minha volta em V, compra escondida aqui nessa região. Olha o que que eles fazem aqui. Tá vendo essa grande ordem aqui? Eles só reativam ela aqui em cima. É o mesmo participante. É o mesmo participante querendo comprar agora lá e jogar esse mercado para cima. Então, isso aqui você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver umas outras condições. Quero uma condição interessante. Isso aqui é o ouro, tá? Isso aqui é a loucura do ouro. Acabou os prints aqui. Mas, galerinha, vocês conseguiram compreender um pouquinho sobre essas jogadas chatas de mercado que o mercado faz em cima de liquidez? Olha isso aqui, ó. A mesma situação está ocorrendo aqui agora, lá. Cadê? Deixa eu só pegar aqui, ó. Pronto, ó. O- Isso aqui, gente, olha, isso aqui eu gosto muito. O mercado rompe essa região, o que que ele já faz? Ele já tranca ela. Rompeu, trancou, isso aqui é para continuação. Então, só que ele está vindo para onde? Para a região compradora? Tá. Eu tenho muita coisa aqui no book? Não tenho. O mercado ele tende a continuar, tá? Eu não tenho muita coisa aqui no book, então o mercado ele tende a continuar.
Então, gente, por isso que eu falo, quando vocês começam a ver essas informaçõezinhas assim, cuidado, tá? Cuidado. Não comprem esse movimento aqui achando que vai ser um spring dessa estrutura maior. Por quê? Se vocês compram achando que isso aqui vai ser um spring da estrutura maior, vocês podem se lascar todinho, porque isso aqui muitas vezes serve como pressão para o book. Ó, tem 34 contratos aqui, aí vocês veem isso aqui querendo voltar lá para cima, aí você fala, não, é um spring dessa estrutura gigante aqui, ó. E muitas vezes não é esse spring que você estava esperando. Isso aqui é somente uma região de continuação. Nessa situação, eu esperaria vir para essa região, se exaurir esse preço, alguém proteger aqui nessa zona, para que a gente consiga ir para cima nessa ordem. Logo que ele for para cima, ou cancelar ela, a gente tem condições. Mas a gente só tem uma compra acima de quem? A gente só tem uma compra acima desse 40. Abaixo dessa regiãozinha aqui, o mercado é extremamente vendedor ainda, né? Ainda mais que o mercado, ele mostra essas garrinhas deles, né? Então, podemos voltar ainda para se brincar lá para 80, lá para 80. Porque é uma regiãozinha interessante ainda para esse mercado trabalhar. Mas aqui já é um ponto para esses compradores comprarem? É, porque já começaram a comprar bem lá atrás, né? Só que essas compras, elas só devem ser acima dessa regiãozinha do 40, mostrando força para isso aqui se tornar um grande suporte. Sem isso aqui, gente, não tem como comprar. Não tem como comprar aí. É melhor ir com eles, vendendo junto com eles, do que você comprar aí. Eu não compro nessa região. E aí, galerinha, conseguiram compreender um pouco mais sobre essas regiões? E aí, Tiagão, Positivo. fez mais sentido para ti? Sim, sim. Então, eu vou encerrar aqui, Bookmap é gente. uma mãe. Oi, Ramon. Bookmap é uma mãe, Marcos. Gente, só foi uma breve explicação por alto do que é o Bookmap. Do que é o Bookmap, o que vocês podem ver com ele. Não é o intuito de ensinar vocês Bookmap com isso aqui, é só mostrar para vocês o que é uma ordem limit, o que é uma ordem para ser consumida, o que é um spoofing, o que é um layering, e a distinção entre eles, né? Mais na prática. Você É, entendeu mais Marcos. ou menos, Rian? Mas aí, em cima disso aí, você vai ter que colocar uma boa estrutura, uma boa informação de fluxo, uma boa informação de região, né? Não é somente. Não, né, Marcos? Oi? Como é que tipo assim, como é que a Bookmap tá chegando naquele preço na sua região? Não adianta você olhar ela ao todo. É na região, como ela chegou na região, como ela se comportou na região. Justamente, justamente. Não, você, qualquer lugar é lugar. Você Qualquer lugar. mostrou o vídeo, cara, eu lembrei de uma coisa ali. Tem que falar até no privado. Uhum. É linda demais. Primeira vez que eu vi uma milha na minha vida.